Neste momento, pedindo a proteção e amparo, eu amo, eu honro, eu abençoo todos os seres deste mundo e de todo mundo. Eu amo, eu honro e abençoo todos os seres deste mundo e de todo mundo. Eu amo, eu honro e abençoo todos os seres deste mundo e de todo mundo. Que assim seja. Que assim seja. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele vede a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Que assim seja. Mestre Saint Germain e toda a milícia celeste, conserva-nos em prece, preserva-nos dos testes e movimenta-nos nas energias e nos alicerces, nessa egrégora que nos rege, em harmonia com os mestres, com as áureas, e toda a frequência magnética que exercem os portais e abrem as portas dos nossos ancestrais. Gratidão. Viajores, por que vos apressais em vosso caminho? Onde é o vosso destino? Qual é a vossa meta? Nosso caminho é onde o caminho das águas se funde com o caminho das nuvens, onde a floresta se desvanece na linha do horizonte. Não descansares em vosso caminho? Não não provareis as águas da fonte pura? Não. Devemos alcançar nosso destino. O crepúsculo já envolveu as mais distintas montanhas, e o roxinol já cantou sua canção na floresta mais próxima. Devemos nos apressar. Os viajores avançam. A meta está mais próxima. As nuvens se transformam em templos, mas o caminho é longo e o crepúsculo escurece. Peregrinos solitários, olhai para frente. Ao longo da senda, um estranho caminhava. Que o Senhor seja misericordioso para conosco, eu disse. Essa parte é o 335 Folhas de Jardim de Mória. E o mestre Mória, ele nos faz um questionamento, né? Porque a nossa caminhada aqui do autoconhecimento, né, trazendo para nós essa espiritualidade intrínseca que está, né, dentro, isso ela é, né, nesse campo magnético, eletromagnético, né, aqui que a gente tem, todos os nossos corpos. E a gente não para poder refletir sobre essa nossa caminhada, cada avanço que a gente tem na nossa caminhada, né? Cada degrau. Então, quando eu não paro para observar o que eu estou fazendo, eu faço assim, no automático. Deixou de ser uma coisa que eu reflita, que eu aprenda, para ser uma coisa automática. Porque o meu destino é chegar em algum lugar, né? E aí a gente se entope de um monte de saberes, mas nós não aprendemos com profundidade uma coisa bem simples, né? Que é valorizar o seu próprio caminho.
a sua própria jornada, né? A jornada de saber parar, a jornada de saber olhar, a jornada de apreciar, né? Que você aprendeu a apreciar, a jornada de descansar, né? Ou até de ler um bom livro, mas quando você faz isso, você reflete. A jornada de olhar para a sua alimentação. Ah, eu consegui parar de comer açúcar, por exemplo, né? É um avanço. É autoconhecimento quando você decide parar de não comer, de comer qualquer coisa que contenha açúcar, porque você sabe que o açúcar te inflama. Mas isso tem a ver não só com evolução, tem a ver com entendimento, né? Aí a parte do aprendizado é você compreende que aquilo está te fazendo mal. E gradativamente você vai eliminando coisas tóxicas da sua vida. Isso acontece nos relacionamentos, acontece na sua vida, acontece na sua alimentação, acontece no seu dormir, acontece na seleção de coisas que você faz para agregar valor ou não, até na seleção de filmes. Se você parar para ver a sua jornada, teve uma época que você gostava de um tipo de filme, hoje você gosta de outros, ou às vezes você nem gosta mais de filme. Tem uma época que você só via jornal, coisas tristes, agora você não quer nem ligar a televisão. Então, isso é o seu processo de entendimento de que aquilo não vai te fazer bem. Aquele tipo de notícia, aquele tipo de alimentação, entendeu? Isso é autoconhecimento. Autoconhecimento, ele é o integral, ele não existe sozinho. Uma coisa puxa a outra, para que eu abranja uma consciência maior, né? E desintoxique, porque o que nós aprendemos foi nos intoxicar de todas as formas, né? De todas as formas, a gente ainda está no instinto, então a gente intoxica. E quando a gente se intoxica, né, a gente piora. Então, é sobre refletir sobre essas coisas. Então, não adianta eu ter pressa de, né? Eu quero pressa, mas não adianta. Se a gente for parar para pensar, olha quantas coisas a gente gostaria de ter feito e não conseguiu fazer. Por quê? Porque a gente se desvia do caminho. Quando a gente tem pressa, a gente distrai. E quando a gente distrai, a gente não termina o que a gente começa. Eu tô falando isso, mas estou me ouvindo, tá, gente? Isso serve para mim também, para todo mundo. E serve para mim, porque essa semana eu vou trazer uma questão que aconteceu. Para mim, estudar é um prazer hoje, foi muito difícil, né? Mas eu não consigo levar, eu percebi ontem isso, com leveza. Eu trago como rigidez. E o que que entra no meu corpo? Paz? A enxaqueca. A Agora memória é o que o seu corpo conhece. exatamente, registrado, né? Eu não me dou a liberdade de trazer leveza. Eu preciso terminar. Eu tenho pressa. Pressa do quê? Pressa do quê? Então, Eu aí tenho quando que você. atender. Calma, eu tô começando. E eu até me Exatamente. arrepia falar, porque eu vivi uma vida assim, né? E a ficha caiu ontem, porque no sábado eu tive enxaqueca, e veio muito isso. Rigidez, seja mais leve, viva o processo. Você quer aprender sem viver o processo. Então, foi uma experiência Pular a bem. etapa. Quando você pula as suas etapas, você está burlando o sistema. Exatamente. Eu E não aí quero ser você não principiante. aprende. Exatamente. Então Não você quero. não se torna nada E aí eu fico, como você falou, não no faz alto, nada. Não faz nada. mas na Aí perna eu do fico forte. falando assim, ai, não consigo entender a matéria. Ai, não consigo entender o que ele falou. Ai, não é que eu não consigo. Eu não paro com foco, com clareza. Nossa, mas sabe quando a gente sabe, mas não quer admitir? Mas a dor foi tão forte sábado e domingo
que a espiritualidade falou, eu vou deixar ser de cama caída, você... Mas você sabe que quem falou isso com você foi você mesmo, né? Sim, sim, meu inconsciente falando, né? Eu falando, cara. Mas foi muito Porque, importante isso. porque, Paula, a gente já aprendeu isso. A gente já aprendeu que o corpo, cada célula tem memória. Exato. Em algum momento da tua vida foi ruim. Uhum. Em algum momento, se você parar para ver, em algum momento alguém duvidou da sua capacidade de interpretação de texto. Exato. Foi aí o ponto de chegar. Como duvidou e eu acreditei e deixei de acreditar em mim. Porque eu sei dentro de mim a força, eu tenho uma força de transformação e aquilo foi tão. Eu não me lembro o processo. Eu sei que aconteceu. Mas a memória foi, se Foi. eu vou ter que aprender a qualquer custo. Essa Para foi ser a sua vista, memória. eu preciso Não, não aprender é para para ser vista, é para provar que eu tenho provar que eu capacidade. tenho capacidade. Para Entendeu? quem? Então, assim, Né? você já tem capacidade. Então, todos nós travamos em algum momento. Então, toda vez, é só você trazer isso para a memória e não vai acontecer de novo. Toda Hum, vez que a gente tiver que fazer algo, a gente traz para a memória e sente no corpo essa vibração. O que que o meu corpo está sentindo? Onde que está doendo? É ali que está o aprendizado. Foi a memória que a sua célula gravou, de bom ou de ruim. É uhum. você que tem que identificar. É. Entende? Então, quando você traz isso para sua memória, você vai olhar para aquela memória e falar assim, olha só, você não precisa mais sofrer, né? Eu já aprendi, eu tô consciente que foi ruim naquela época, mas agora a célulazinha é bonita, vão parar de sentir dor, expande aí, né? Tô te jogando amor e tá tudo certo. O corpo criou um caminho neural. Eu sei, agora eu tenho que programar ele para fazer. E eu só depende de mim, não depende de médico, de terapeuta, Não, depende de não, mim. não. Isso é autoconhecimento, é sobre isso que a gente fala. A gente torna-se terapeuta porque a gente tem que terapeutizar. A quem? Exatamente. Eu, Exato. entendeu? Então, eu que sou o terapeuta de mim, quando eu abro a mesa para alguém, eu faço apometria para alguém, eu atendo alguém com floral, ou com massoterapeuta, ou qualquer coisa que eu faça com fisioterapia, eu estou fazendo para mim, porque eu aprendo no outro. Uhum. Exato. E aí, nós somos tão egóicos que a gente acha que nós estamos fazendo bem ao outro. E nós estamos fazendo bem é a nós. O outro é só a ferramenta que a gente precisa para que a gente aprenda. É sobre isso. Por isso, não ter pressa. Então, é sobre isso. Mestre Moria manda esses recados para a gente poder aproveitar, porque ele fala: o crepúsculo já envolveu a montanha. Distante, o rouxinol já cantou sua canção na floresta mais próxima. Devemos nos apressar? Tudo vai de acordo com a frequência. Não adianta a gente correr, entendeu? Porque não existe tempo. Não existe tempo no tempo. As pessoas falam que as pessoas viviam 20 mil a 30 mil anos. Como eram contados esses anos? Você esqueceu que a gente não tem tempo? Os seres evoluídos, Andréia, isso somos nós também. A gente controla o nosso corpo é energia. Então você consegue manter a energia. Por que que Saint Germain tinha o elixir da juventude? Porque ele tem o conhecimento das próprias células. A gente estava falando de quê agora? Da pressa. A gente não estava falando da pressa? Olha como casa. Nós estávamos falando da pressa, nós estávamos falando do nosso processo, e a gente estava falando que a gente não tem muita paciência, que a Paula trouxe uma coisa dela que ela queria aprender e aprender. Não, a rigidez para ela foi um problema sério, porque trouxe para ela uma memória de enxaqueca. Enxaqueca
no cérebro, esquenta, né, a parte neural e faz o quê? Ela não consegue raciocinar, você começa a sentir dor, você fica desorientado, né? Assim? E a dor, ela te deixa no estágio de praticamente loucura, porque você fica desorientado com a dor. Você vomita, às vezes a dor é tão forte, você vomita. Você fica, você dá, né? Acontece um monte de coisa com o seu organismo. Você pode ter um problema de visão, turva, pressão aumenta. Então acontece um monte de trem. Nós, na nossa essência, lá no processo de criação, nós tínhamos todos os poderes, a gente era energia. Então a gente era, né? A gente ainda é, nós somos. Nós estamos só esquecidos de como éramos, mas nós somos. Seres altamente, não vou chamar de cirúrgico, não, porque isso é coisa daqui da Terra, mas né? É uma palavra assim que a gente usa isso para muita coisa. Mas a gente se autocurava, a gente não deixava se envelhecer. Tinha uma célula, né? Mais ou menos assim, a gente jogava algum tipo de energia nela, ela se renovava. Isso acontece até hoje. Por isso que acontecem os pequenos milagres, porque a gente consegue se autocurar. Quando a nossa consciência, quando a gente tem isso conscientemente, a gente se autocura. E não é milagre, porque não existe tempo. É o poder do verbo. Eu estou doente, eu estou com enxaqueca, né? Então, o eu estou, eu já estou dizendo que ela é minha. Lembra que eles falam vértebra? Os seres? Então, hiperbórico, quando a gente foi formado lá na antropogênese, era uma energia, essa energia ligava a gente à coluna. Foi a primeira coisa que foi criada, né? Não é o osso, é o sistema nervoso, mas assim, em energia, ainda milhões e milhões de anos para poder formar. Aí isso encostava na terra. Por isso que nós temos o osso sacro em forma de V embaixo, não tem o chakra raiz bem embaixo do ossinho? Esse ossinho encostava na terra, a gente tinha rabo. É só para entender. Nós éramos assim, porque não tinha um formato de ser humano que a gente conhece. Isso foi se fazendo. Todos os seres eram muito diferentes, a gente era tudo. A gente era tudo. Por isso que existe evolução. Então, o que que foi criado primeiro? Faça-se o som. Om, né? André sempre faz isso. É o som, o tom, né? E aí foi se formando, foi se formando. Então a gente passou pelos reinos, por todos os reinos, até chegar ao reino que formasse um ser mais ou menos com aparência. Entendeu? E aí tem as raças. Então a nossa primeira raça era hiperbórica. Lembra das rondas? Que Blavatsky fala das rondas. O Ademar deu uma aula aí falando dos papiros de Hermes. Ela deixa bem claro, a gente vai continuar com ele, né? De vez em quando ele vai vir cada umas aulas, ele vai falar mais sobre isso. Então, até formar a nossa raça, ó, é milhões de anos mesmo, não é pouquinho, não. Entende? Como nós éramos um todo, o complexo de tudo não existia em nós. Nós éramos luz. Luz significa que a consciência em expansão total, né? O equilíbrio total da coisa. Então, eu sou amor puro, amor é luz.
como a gente foi agregando um monte de coisa com o passar, né, do tempo, que o tempo não existe, mas está tudo interligado. Nesse interligado, alguns de nós captou algo de diferente. E aí foram se formando, foram agregando, a gente foi agregando memória. Então, se eu me conectar diretamente com uma árvore, a vibração dela, eu vou me sentir uma árvore. Igualzinho, com galhos, com folhas, com tudo, porque a minha memória celular está lá. Por que que você não se acha um felino? Você não se conecta com o felino? Porque a sua memória celular está lá. E assim vai. Nós éramos assim. A gente Então, estava falando de por isso que tem memória. pessoas que têm traumas e medos, não sabem de onde vem, né? Exatamente, mas é Medo do aquilo que a gente estava mar, falando desde o medo. início. Aham. Tem gente que não entra na água do mar de jeito nenhum. Porque morreu afogada, né? Guardou isso. E aí o sacerdote, nós, né? Assim, nós morremos, mas a gente cantou até no último, até se afogar também. Olha a vibração que é a música. Por isso que a gente atrai a dor e atrai a felicidade, de certa forma. A gente atrai o que a gente quer. Por quê? Porque nós temos na nossa célula essa vibração. Você ativa ela quando você quer. E a gente é capaz de falar qualquer tipo de língua que a gente quiser, porque nós já passamos por todos os planos aqui nesse globo, entendeu? Nós já passamos e nós já conversamos sobre isso, e vocês sabem, existe um eu nosso em todos os lugares por aí, porque nós somos mais de 70 vezes 7, então, em algum lugar eu tô falando inglês, irlandês, entendeu? Japonês, indiano, coreano, português, entendeu? Em algum lugar aí eu tô tocando num campo lindo, entendeu? E aquele violoncelo, eu já me vi tocando violoncelo. Já me vi tocando piano, tudo em monte, assim. Antes de existir nosso lar, tá? Já tô falando, antes de existir nosso lar. Eu já me vi fazendo isso, lindamente. Entendeu? Com a roupagem diferente. Então, a gente consegue aguçar. Se você, é só você seguir a vibração do seu corpo. Se você sentir a vibração do seu corpo, você sabe se isso é bom ou se é ruim. E prestar atenção nele. Entendeu? Toda vez que acontece isso no meu corpo, eu faço o quê? Ah, tal coisa. Isso é bom ou ruim? Se for bom e aquilo der certo para você, é uma memória boa. E se for ruim, e aí você estiver prestando atenção no seu corpo, e você tem que lembrar porque é ruim, nunca mais vai acontecer. Você curou. Mestre São Germain e toda melícia celeste, conserva-nos em prece, preserva-nos dos testes, e movimenta-nos nas energias e nos alicerces, nessa egrégora que nos rege, em harmonia com os mestres, com as áureas e toda a frequência magnética que exercem os portais e abrem as portas dos nossos ancestrais. Nossa eterna e profunda gratidão pela escola, por este encontro e todos os encontros e essa comunhão com Deus Pai e Mãe e a escola e todo o aprendizado que estamos recebendo
Agradecemos, agradecemos e agradecemos. Então, neste momento, agradecemos por mais uma oportunidade do nosso estudo e que esse estudo possa chegar à casa dos nossos irmãos, para que eles possam ter este conhecimento que nós tivemos hoje, essa emoção, essa sensação, essa vibração. Peço neste momento a Mãe Maria que derrame seu manto sobre todos nós aqui, todos os nossos irmãos que irão assistir, que nos acolha, que nos leve neste momento ao nos dormir a tratamento, para que a gente possa lembrar, mas também dissolver, né? Ressignificar as mágoas, as sensações de dor que ao longo da nossa história, da nossa existência, nós vivenciamos. Gratidão pelo dia de hoje, pela oportunidade de poder estar aqui com todos vocês. Assim seja, assim é.